13 em ponto, anota aí, dia 29/8, 2 dias para ir-se embora o mês de agosto, né? Hoje a gente recebe a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética, e o assunto cárie. Adivinha? A segunda doença mais comum do mundo. Tem gente que acha que cárie não é doença, não. É uma doença, sim. E tem várias, e pode ter várias complicações se não tratada. Então fica aí, que daqui a pouco a especialista vai falar para vocês. Olha só, gente, quero mandar 2 recados aqui. Você está procurando emprego? Tem vaga, sim. Olha só. Consultor de vendas na i7 Store, tá certo? Requisitos: proatividade, organização, boa comunicação, assertividade em vendas e ensino médio completo. Experiência na área é um diferencial. Currículos, anota aí, ó. Salles recicel@gmail.com. Vou repetir porque eu errei. Salles com C de casa, tá aí na tela, @gmail.com. E tem outra imagem também aqui, tem outra vaga aqui, de recepcionista na Central Fit Prime, no Arnon de Melo. Requisitos: disponibilidade do horário, boa comunicação, matemática básica, proatividade, domínio básico da escrita da língua portuguesa, enviar currículos também para Salles Recesel, como está aí escrito, recesel@gmail.com. Salles recesel@gmail.com. Vaga aí na Central Fit, Academia Central Fit. Tá legal? Então, esses são os recados para você. Muito bem, o tema cárie. Cárie dentária, a segunda doença mais comum do mundo. Doutora Evelyn, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da NN. Doutora, a gente perguntar o que é cárie é fácil, mas como é que elas se formam? E as pessoas têm uma ilusão, ou pode ter uma ilusão, de que a cárie está associada ao doce, a tudo que a gente come, então salgado não dá não, vou arrochar na coxinha aqui, porque a coxinha é salgada e não vai provocar cárie não. Então, o que são cáries e como elas se formam nos nossos dentes e qual é a relação do doce? Quando se fala em doce assim, me vem aquela imagem, Marco Aurélio, daquela goiabada. Lembra daquela goiabada redonda que vende no supermercado? Que no meu tempo era de lata. Hoje é de um negócio reciclável lá. Você é de Sacha pra cá, você não sabe disso não. Mas no meu tempo era uma goiabada de lata, tinha que abrir no abridor. O Marco Aurélio vai resgatar essa imagem aí pra você voltar um pouquinho no tempo, doutor. Então, o que são cáries e como elas se formam? Então, vamos lá. A cárie, ela é uma doença que a gente chama de uma doença multifatorial. Ela depende de vários fatores, né? Basicamente são 3, tá? Aí precisa ter um hospedeiro, que seríamos nós, né? No caso, os nossos dentes. Precisa ter, sim, o açúcar, sobretudo a sacarose, mais carboidratos de forma geral, tá? E aí a gente amplia um pouquinho, não só para os doces em si, mais massas, tudo que é carboidrato, né? Que a gente ingere e no nosso organismo ele é quebrado em açúcar. Então, massas, biscoitos, bolos, pães, tudo isso vai virar açúcar no nosso organismo e favorece também o surgimento da cárie. E precisa também da bactéria, que no nosso caso a gente chama de o Streptococcus mutans, que é uma bactéria inerente na nossa boca, então todo mundo tem. E precisa desses 3 fatores para que exista a doença cárie, tá? Uhum. Quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento das cáries? Os principais fatores: dieta rica em açúcar, que hoje em dia cada vez mais a gente está consumindo mais açúcar, consumindo os alimentos mais industrializados, que para serem mais palatáveis eles têm mais açúcares, né? Má higienização também, aquela escovada rapidinha que não limpa todos os cantinhos do dente, ou não escovar com tanta frequência também. Tem pessoas que escovam os dentes uma vez ao dia, né? Na correria do dia a dia, do trabalho, não passa fio dental entre os dentes. Então, essa má higienização favorece o acúmulo ali do restinho dos alimentos que a gente vai comendo ao longo do dia. E a distância que a gente dá, às vezes, de uma escovação para outra, já vai começando ali um processozinho de cárie. E, claro, a frequência também que a gente ingere esses açúcares, né? Então, a nossa alimentação hoje é muito mais rica em açúcar do que antigamente, que a gente comia as coisas mais naturais. Sim. Mas também a frequência. Se a gente parar para olhar, geralmente o lanchinho é um chocolatezinho, toma um cafezinho com um chocolatezinho, tem um docinho, tem um bolo, tem um pão. Então, o dia inteiro, praticamente, a gente está ingerindo açúcar. Então, tudo isso aí favorece ao surgimento da cárie. Tá, você falando aqui, eu estava me lembrando, né? É que, às vezes, você vai almoçar num lugar. Agora mesmo, eu vim pra cá, não deu tempo de ir pra casa. E eu pedi eu tô proibido de tomar refrigerante, né?
E aí ele disse, me deu uma jarrinha pequena de suco de laranja. O rapaz perguntou, com açúcar? Eu disse, sim. Eu olhei para ele e disse, não. É um erro grotesco que a gente faz, né? O açúcar, a laranja já tem o açúcar nela, né? Então, é uma dica aqui, que você pedir um suco de laranja no lugar, não peça açúcar não, moço, né? Porque o negócio já é doce, você vai acabar com o suco. E o suco de laranja é um dos que tem a glicose mais alta, só pela fruta em si, pela quantidade de laranja, na verdade, para encher um copo, se a gente não diluir com água. For só laranja mesmo, espremida ali, quantas laranjas para fazer um copo de suco, né? Pois é. E aí a gente ainda bota açúcar para ficar mais doce. Então, se a gente consegue cortar um pouquinho aí, já ajuda, com certeza. Verdade. O café, né, também, depois a gente fala aqui sobre a questão do cafezinho, porque tem gente que toma açúcar com café, né? Não é café com açúcar. Como a dieta influencia no aparecimento das cáries dentárias? Totalmente. Como eu te falei, a gente precisa ter esses 3 fatores para que exista a cárie, né? Então, como a gente hoje consome mais alimentos com farinha, aí vem os biscoitos, os pães, os bolos, os açúcares. Então, aumenta muito mais a quantidade de açúcar presente ali na nossa boca durante o dia inteiro. E isso vai favorecer o surgimento da cárie. Mas não só isso, né? O que é que acontece? Quando a gente se alimenta, os restinhos de alimento ficam presos ali nos dentes. Então, se a gente não faz logo em seguida a escovação dos dentes, passa o fio dental corretamente entre cada dente ali para limpar, aquele alimento que vai ficando grudado, ele serve de meio para que as bactérias venham e colonizem aquela forma na placa bacteriana, né? Aquele resíduo de alimento fica cheio de bactérias. E aí essas bactérias se alimentam também daquele restinho de alimento e produzem um ácido. Esse ácido, quando é excretado pelas bactérias, eles que começam a provocar a desmineralização do dente. Ou seja, começa a enfraquecer o dente e formando ali o processo de cárie. Então, a bactéria, como eu falei, todo mundo tem. É normal, na nossa boca existe essa bactéria, que é o Streptococcus mutans. A gente não tem como não ter. O dente, que seria o hospedeiro, também a gente tem, não tem como evitar. Então, onde a gente consegue interferir aí? No acúmulo de alimentos, melhorando a escovação, melhorando o fio dental, e na dieta, reduzindo aí o consumo de açúcar. Perfeito. Quais são, doutora, os sinais que indicam a presença de cáries? Muita gente pensa, olha aí, eu não disse a você que o Marco Aurélio ia reclamar. Olha, era isso aí. E era um preço infeliz, viu, gente? De uns anos para cá, isso aí ficou bem levezinho. Agora é um plástico, né, Marco Aurélio? Que tem, é um plástico lá. Eu lembro desse doce aí. Doce de batata tipo marrom glacê. Era 600 gramas. Você pesava, viu, doutor? Você jogasse na cabeça de uma pessoa, matava. Isso aí pra você voltar no tempo aí. Estamos ao vivo também no NN Play. Entra aí que você vai aí ficar com água na boca e com saudosismo aí desses doces aí. Quais os sinais, doutor, e sintomas que indicam a presença de cáries? Então, a cárie, poucas pessoas sabem, mas quando ela inicia, ela não começa já aquele furinho no dente. Ela começa como uma mancha branca, que é o início da desmineralização ali do dente. Então, manchas brancas nos dentes podem ser cárie, não só, tá? Tem manchas brancas de outras coisas também, que precisa ser investigado pelo dentista, mas pode ser sim o início de cárie. E nessa fase, com a aplicação de flúor, a gente consegue paralisar a cárie, faz com que ela não evolua e não chegue a formar o buraquinho no dente. Por isso que é tão importante a visita regular ao dentista, fazer limpeza, fazer a aplicação de flúor, porque você está prevenindo, de repente, aquele lugarzinho onde está começando uma cariezinha e faz com que não avance. Então, ficar atento a manchas brancas. Meu dente quebrou, tá arranhando, pode ser por uma cárie também. Mas o mais importante, como eu sempre falo, é ir ao dentista, porque muitas vezes as cáries se formam nos dentes lá atrás e a gente não consegue visualizar. E aí, só numa consulta com o dentista vai avaliar todos os dentes, face por face, e vai conseguir localizar uma cárie até em estágio inicial ainda. Perfeito. E aí tem os estágios da cárie. Quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, se você tiver dúvidas sobre isso, 996398389, estamos ao vivo no NN Play, nosso canal no YouTube. Aí aqui tem os estágios da cárie. Segura aí, Marcão. Primeiro estágio, manchas brancas no dente, doutora. Vamos repercutir cada um desses 6 estágios aí da questão das cáries. É a mancha branca no dente, que muito pode pensar, eita, meu dente não era assim não, e tá aparecendo uma manchinha aqui. Aquela mancha branca, porque todo mundo pensa que cárie é preto, né? Aquele pontinho preto lá. E vai começar com a mancha branca. Sempre vai começar com uma manchinha branca, que muitas vezes é imperceptível, porque é quase que da cor do dente, mas a gente vai ver que fica mais claro do que o dente. Normalmente é uma mancha opaca, tá? Naquela região o dente não tem brilho.
E aí, no dentista, a gente consegue identificar que essa mancha branca é uma mancha ativa de cárie, que se não for tratada nessa fase, vai seguir toda essa sequência aí evoluindo para uma cárie de fato, né? Então, nesse estágio inicial aí, uma boa escovação, uma profilaxia no dentista, aplicação de flúor, tá? Então, é muito importante usar creme dental fluoretado no dia a dia mesmo em casa, mas também fazer a cada semestre uma aplicação de flúor no dentista. Esse flúor vai fazer com que essa cárie paralise, estacione nesse estágio aí. Você vai continuar com aquela manchinha branca, tá? A manchinha branca não vai sair, mas vai impedir com que ela avance, com que ela fure o dente, vá crescendo e vá aprofundando aí, né? Perfeito. No segundo, tem a lesão da cárie. Aí sim, você já percebe que tem uma parte ali da dentina que é a partezinha do dente, a parte do dente branca. E já pode aparecer aquela partezinha preta ali, que é a cárie, vamos lá, estragando o dente. Isso é o que o pessoal conhece mais, quando já tá aquela manchinha preta ou buraquinho, furinho, né? Nesse caso aí na foto a gente observa o dente, ele é dividido em 3 camadas. A primeira ali em cima, branquinha, é o esmalte do dente, é a parte mais superficial. Abaixo do esmalte a gente tem a dentina, que é esse rosinha claro. E mais internamente a gente tem a polpa, que é a vida do dente, né? Onde estão os nervos, os vasos sanguíneos, é onde a gente sente dor, digamos assim, a sensação de frio, de quente. Então nesse estágio 2 a gente vê uma lesão de cárie aí no esmalte. É uma cárie que já evoluiu, o paciente não cuidou na época da mancha e formou um furinho, mas ela ainda está na primeira camada do dente. Nesse estágio aí, uma simples restauração já vai resolver. Então, por isso que é tão importante a gente reforçar a visita ao dentista. Quando a gente está indo sempre a cada 6 meses ao dentista, a gente consegue identificar cáries em estágios iniciais, onde uma simples restauração, que na maioria das vezes não vai precisar nem de uma anestesia, porque é muito superficial, vai salvar esse dente aí. Tá. Terceiro, aí sim, já tem a dentina cariada, ou seja, o buraquinho já está mais fundo, ele já está atingindo ali a partezinha rosa que você falou, que é a dentina, ali é o que os dentistas chamam de dentina cariada, tá lá, né? Aquele buraquinho já está mais extenso, ali já tem dor, né, doutora? Isso, nesse estágio o paciente já começa a sentir algum desconforto, podendo ter até a própria dor de dente, tá? E aí vai depender um pouco dessa profundidade. Se tiver numa região mais superficial da dentina, uma restauração também vai resolver o problema. Um pouquinho mais profundo, às vezes a gente faz um tratamento mais expectante, que a gente chama. A gente coloca um curativo, né? Quando a gente vai ao dentista e coloca um curativo, ele pede para aguardar alguns dias, semanas ali, até um mês, para ver se esse dente dói ou não. Caso não doa, quando o paciente retornar, esse curativo é trocado por uma restauração. Tá, aí... No quarto, a gente já tem a invasão na polpa dentária, que é a vida do dente. Doutora, ali é o estágio, é um dos limiares da dor, eu acredito, né? Ali o cara sente dor mesmo com força, como a gente fala aqui. É aquela dor latejante que a gente chama, né? Que o paciente não consegue dormir à noite, meu dente tá doendo demais. É uma das maiores dores, inclusive, que o ser humano pode sentir, é uma dor de dente, né? É justamente quando já atingiu o nervinho do dente, que a gente chama que é o canal do dente. Por isso que o tratamento chama tratamento de canal. Então, nesse caso aí, as bactérias da cárie, elas já invadiram a parte viva do dente. Então, só uma restauração não vai resolver. Nesse caso, se for feito só uma restauração superficial, vai continuar tendo bactéria lá dentro, na parte mais interna do dente. Então, precisa ser tratado o canal desse dente, ter removido toda essa estrutura aí de vasos sanguíneos, de nervinho, é limpado para remover as bactérias. E aí, esse canal, ele é obturado, tá? E o dente é restaurado e a gente consegue salvar o dente. Perfeito. Na outra... No estágio 5, a gente já tem um abscesso dentário. Qual é a diferença, doutora? Visivelmente aqui, para quem está acompanhando a gente pelo NN Play, as imagens são bem semelhantes. Bem semelhantes. Aí o abscesso dentário, o que é o abscesso dentário e onde é que ele está? Porque em vez de estar ali em cima, a gente percebe que tem perto ali, está na raiz do dente. Isso. O abscesso dentário é quando a gente já tem um início de necrose pulpar, que a gente chama. Esse nervinho que está ali dentro na polpa do dente, ele começa a morrer. As bactérias já tomaram conta, digamos assim, do canal todo ali, já está muito infectado há bastante tempo. Pode ser que o paciente nesse estágio aí já não sinta mais dor. E aí o abscesso, ele tem a formação de pus, né? Essa bolinha que a gente vê no final ali é a formação de pus. Então, o que é que o paciente vai observar? Aquela bolinha na gengiva por dentro, bem no pezinho do dente, apareceu uma bolinha aqui no meu dente. Aquela bolinha ali pode ser um abscesso já drenando o pus ali para sair. Ou muitas vezes ele migra para uma parte mais interna do rosto, né? E aí a gente vê aquele rosto inchado.
Às vezes o paciente já chega no consultório com o rosto bem inchado, avermelhado, quente, porque ele não migrou para a parte mais externa, na parte da boca. Ele foi para os espaços da face, que a gente chama. E aí é quando já tem o início de necrose. O tratamento nesse caso também é um tratamento de canal. Tá. E por último, e por fim, né? Por fim, para esses estágios, tá, gente? Ainda tem mais quase... tem muito tempo aqui de entrevista ainda. A perda do dente. Isso. Quando a cárie vai tomando conta do dente, ela vai tirando toda a estrutura dentária, né? E aí o que acontece? Termina quebrando essa coroa. Aí, né? A gente observa aí que tem praticamente só a raiz. O dente, né? Já foi embora a parte superior ali do dente, que é a coroa dentária, que a gente chama. Porque ela vai se aprofundando e ela vai enfraquecendo o dente. Então, muitas pessoas às vezes chegam no consultório e dizem: do nada meu dente quebrou. Meus dentes são muito fracos e quebra de repente. Então, a gente precisa investigar. Não é comum isso dos dentes fracos, isso. Normalmente existia uma cárie ali que o paciente não percebeu. Às vezes, por fora, a gente só vê um pontinho, um furinho de nada. E ele vai aprofundando, lá por dentro ele vai se alastrando, vai crescendo. E aí, um belo dia, vai ficando tudo oco por dentro. E aí, um belo dia, esse dente quebra. Então, normalmente não foi do nada. Era uma cárie, só que não tinha sido identificada antes. E aí, o paciente chega até a perda de dente. Tá. Agora, falando em perda de dente, doutora, a gente já falou várias vezes aqui na sua vinda, na vinda do Dr. Paulo, obrigado, Janaína, que o brasileiro, principalmente no Nordeste, o Nordeste, os estados do Nordeste são campeões em perdas dentárias. Os banguelas vivem no Nordeste, tá? Por quê? É questão de educação mesmo, de cultura, né, que as pessoas em outros estados vão prevenir e quando tem vão tratar, né? Aqui a gente, não, claro que tem as suas exceções, mas as pessoas chegam lá, tá doendo, eu quero arrancar, eu quero extrair, né? E é por isso que ainda nós temos o título de somos o país dos banguelas. O Brasil ainda é o país dos banguelas, né? Eu queria saber, doutora, no seu consultório, na sua rotina diária, na ortoestética, como é que vocês veem isso? Isso melhorou? Essa consciência tem melhorado? Hoje a gente tem as redes sociais, hoje nós temos acesso a tanta informação, portais, nós temos o YouTube com programas que são educativos, a própria mídia que vai dizer, nesse caso de saúde, o que é melhor, né? Nós temos verdadeiros avalanches de informações. Então, como é que está isso na cabeça do nordestino? Ainda tem muito essa cultura de, tá doendo, eu vou tirar. Tem melhorado, mas a passos lentos, assim, é o que eu tenho observado. Tem aí o SUS, que a gente tem uma rede ampla, consegue chegar em todos os lugares hoje em dia com postos de saúde, que faz muito essa parte preventiva, essa parte de palestras também, de informações, e acaba chegando nos povoados, nos lugares mais distantes. E como você falou também, tem as redes sociais hoje, onde a gente consegue ter mais acesso à informação. Então, assim, a cárie, ela é hoje a segunda doença mais comum no mundo, né? Isso é um dado da OMS. A gente a cárie só perde para o resfriado. E, infelizmente, é muito por falta de informação, realmente. Existia essa cultura, sim, de, quebrou o dente, arranca. Doeu o dente, arranca, né? Antigamente, a gente não tinha tantos dentistas formados, então o acesso ao tratamento era mais complicado, era muito caro. Isso dificultava e as pessoas acabavam, por qualquer motivo, extraindo os dentes, né? A gente precisa deixar bem claro que extrair o dente não é normal. A gente normalizou, a gente acostumou com isso, mas isso não deveria ser o comum, na verdade, né? Os nossos dentes permanentes, eles são para durar a vida inteira. A gente tem que envelhecer com aqueles dentes ali, né? Então, só que para isso a gente precisa criar uma cultura, educar as pessoas, ensinar as pessoas sobre a importância dos dentes, de cada dente. Aquele dente lá atrás é tão importante quanto o dente da frente, que muitas vezes os pacientes dão mais valor, quer salvar o dente da frente e quando é lá atrás, por qualquer motivo, extrai o dente, né? Mas cada dente tem sua função, tem sua importância, dá qualidade de vida e a gente precisa sim ocupar todos os espaços, estar aqui falando com você, estar nas redes sociais, conscientizando, porque são cuidados muito simples, muito básicos que a gente pode ter em casa, né, no dia a dia. Dar atenção realmente à higienização e evitar, né? Evitar perder um dente, evitar passar por uma dor de dente. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Depois do intervalo a gente vai mostrar aqui para vocês as faces do dente.
Tem muita gente que pensa, não, é um dente, né? Mas o dente tem as suas faces. E vou perguntar aqui para a doutora qual é a face mais difícil de tratar. Né? A face são os lados do dente. Tem 5, né? Uhum. Tem 5 faces os dentes. Aprendi a lição direitinho na faculdade de odontologia, que eu não fiz, eu fui paciente. Tá bom? Lembrando, viu, gente, só para dar um alerta aqui para vocês, na segunda-feira eu vou ter aqui a presença do Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular, e o assunto é arritmia cardíaca. Por que é que eu estou chamando a sua atenção hoje? Porque pessoas de várias as idades, a despeito disso, o jogador esquerdo do Uruguai, do Nacional do Uruguai, 27 anos de idade, morreu de arritmia cardíaca. A causa-morte dele foi essa. E tantas outras. O jogador Serginho, do São Caetano, há muitos anos. Qual foi o ano, Marco Aurélio? 2004. 2004, há 20 anos atrás. Morreu também no gramado por conta de arritmia cardíaca. E tem morrido muita gente de arritmia cardíaca. Né? Gente jovem, gente atleta, cara policial, preparado, com um físico ali bacana de Rambo ali, né? E de repente o cara morreu. Morreu de quê? Qual foi a causa? Arritmia cardíaca. Então, chamando sua atenção, segunda-feira você não pode perder de jeito, você não pode perder nenhum, né? Mas esse aí você fica mais por dentro, porque é um assunto que as pessoas estão perguntando, por que a gente tá morrendo de gente jovem? Por que tá morrendo gente jovem? Né? O cara de 27 anos, atleta, morreu no gramado. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. do rádio. Saúde em foco. Muito bem, o assunto é cárie dentária, a segunda doença mais comum do mundo, com a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética. Doutora, estava falando aqui antes do intervalo que o dente, ele tem as suas faces. Então a gente mandou uma imagem aí, né? Pra a gente, quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, no NN Play, ver que faces são essas, né? Dos nossos dentes. O Marco Aurélio vai colocar aí. Porque a gente pensa, face, gente, são os lados dos dentes, tá? Então a gente tem cinco, o dente tem 5 lados, né? Tem o lado da frente, o de trás, tem outros nomes, claro, tô falando aqui como leigo. Tem o lado da frente, o lado de trás dos dentes e as laterais. E o lado que fica para dentro, que você não vê, né? Então, a gente tem aí essa imagem que o Marcão vai colocar na sua tela aí agora, no NN Play. Dá uma olhada aí. Deixa o Marcão conseguir colocar isso aqui, porque... Isso, Marcão.
Pronto, doutor. A gente tem ali a linha cervical, ali tem a face mesial, né? Que é a face lateral do dente, né? A gente tem a face vestibular, que é a da frente do dente, ali. A outra face distal, que é diferente. A face incisal ou oclusal, que é a parte de trás do dente. A face palatina, que também é de trás do dente. E abaixo da face traseira, que se chama lingual, que está ali, né? Então, vamos fazer um estudo aqui dessa boca aí, né? Qual é a maior dificuldade? Onde é que as cáries têm mais dificuldade, né? Que vocês encontram, com mais facilidade e as mais difíceis de tratar? Sim. Na verdade, assim, algumas faces são mais fáceis de a gente conseguir de evitar de que não apareçam cárie. Por exemplo, a face vestibular é a frente do dente, que a gente chama, e a face palatina ou lingual é a parte de trás do dente. Essas faces do dente, se a gente observar, elas são lisas. Então, é muito mais fácil que a escova passe ali e consiga limpar bem essa região, porque é uma face toda lisa, né? Já entre os dentes, que seriam aí a face mesial e a face distal, que a gente chama, é um pouquinho mais difícil, costuma acumular mais alimento. Infelizmente, muitas pessoas não têm o hábito ainda de usar fio dental todos os dias. Então, é muito comum a gente ver cárie interproximal, que a gente chama, que é essa cárie que se forma entre um dente e o outro. E também a face incisal ou a face oclusal, que é a parte de baixo do dente, digamos assim, a parte onde morde. Então, incisal para os dentes da frente, que é essa bordazinha cortante do dente. E a face oclusal, que são nos dentes lá de trás. Se a gente olhar a face oclusal, lá nos molares, aqueles dentes maiores que a gente tem lá atrás, a parte de cima desses dentes, que é a oclusal, ela é toda ondulada, né? Ela não é reta. Sim. Então, ali tem a formação dos sulcos, que a gente chama, que são aquelas entradinhas. Nesses sulcos, retém mais alimento. Então, por isso que os dentes de trás são mais comuns de cariar. Mesmo tendo uma boa escovação, muitas vezes acaba formando uma carizinha ou outra ali, até para quem tem uma boa higienização, por conta da anatomia mesmo dessa face do dente. Então, é mais comum formar. Dificuldade para tratar não tem tanta, assim. Qualquer uma das faces do tratamento vai ser o mesmo, que vai determinar aí a profundidade da cárie, tá? Mas essas faces aí, a parte de cima do dente lá atrás e entre os dentes, é onde costuma ter mais cárie. Tá. Doutora, existem alimentos que ajudam a prevenir as cáries? E quais são eles? Sim, tem alguns alimentos que ajudam aí mais pela ação mecânica, na verdade, né? A maçã, que eu acho que é o mais conhecido aí, né? Então, quando a gente come a maçã ali, a maçã ela ajuda a dar uma limpada. Então, tem alguns alimentos que ajudam, assim, mas principalmente hidratação, tá? A nossa saliva, ela é uma proteção natural do nosso organismo contra a cárie. É claro que só a saliva não vai conseguir evitar que a gente tenha cárie. Mas é muito importante ter uma boa ingestão de água, tá sempre com a boca lubrificada. Por isso, por exemplo, que quando a gente dorme, é o horário que a cárie está mais ativa ali, que tem mais chance de formar cárie, né? Então, o horário mais importante de escovação dos dentes é antes de dormir. Porque quando a gente dorme, o fluxo salivar diminui, porque a gente está dormindo, então o organismo produz menos saliva e aí as bactérias elas proliferam mais. Tem alguns pacientes também que fazem uso de alguns medicamentos que deixam a boca mais ressecada, então precisa dar uma atenção aí nessa ingestão de água também. Algumas doenças como diabetes, hipertensão, também diminui essa salivação. Então, o segredo maior mesmo com relação à alimentação aí, diminuir açúcares e ter uma boa ingestão de água, ter a saliva sempre presente ali na boca. Tá. Quais são os tratamentos mais comuns para as cáries dentárias, doutora? Então, vai depender aí do estágio, né? Como a gente já falou, da cárie. No início aí, o tratamento é preventivo, na verdade. A profilaxia, aquela escovinha que o dentista usa no motorzinho que vai limpar, junto com a aplicação de flúor, no estágio ainda de mancha branca ali, para que não evolua. Quando já está um pouquinho mais profundo, que é o mais comum, são as restaurações. Então, a gente vai limpar, remover toda aquela cárie e restaurar, né? Com a resina, aquela massinha branquinha ali. E quando já está mais profundo é o tratamento de canal, né? A gente precisa falar muito sobre tratamento de canal, que ainda é uma coisa que as pessoas têm bastante medo. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas muito avançadas. Os tratamentos de canal, hoje em dia, eles costumam levar apenas uma sessão. Antigamente, a gente tinha que ir 2, 3 vezes ao dentista. Pouquíssimos casos, tá? Que a gente precisa hoje que o paciente retorne para poder finalizar o canal. Então, muitas vezes, numa única sessão. Alguns casos, quando já está em necrose, nem de anestesia precisa. O paciente não sente nada.
O dente tá morto. Já não tem mais vida, não tem dor, mas está infectado, né? Aquele caso do abscesso, por exemplo, Sim, que a gente percebeu. estágio 6 ali. Isso. Então, e a gente está salvando um dente quando a gente faz canal. Então, a gente precisa, até um trabalho que a gente tem no consultório, de conscientizar o paciente, porque muitas vezes o paciente, não, já tá estragado, já doeu esse dente, eu quero arrancar, não quero saber de canal. Canal depois dói, porque minha vizinha fez e depois dói. Então, assim, não é comum, tá? Tratamento de canal é para ser resolutivo, não é para sentir dor depois. Aquele dente ele fica sem vida, mas ele preserva a função. Então ele vai ter ali a função de mastigação, função estética, se for um dente da frente, isso vai preservar o seu dente. Então hoje extração, na verdade, é o último recurso. A gente só extrai um dente quando ele realmente não tem mais o que ser feito. Mas o canal, ao contrário do que as pessoas pensam, é um recurso ótimo que vai salvar o dente e a gente precisa normalizar isso e perder esse medo de fazer canal. Tá. E quais são as complicações que podem surgir, doutora, se uma cárie não for tratada a tempo? Além da perda. Sim. O mais comum que a gente vê são essas dor de dente, um abscesso. O que a gente não imagina é que uma cárie dentária pode levar até a morte, né? A gente tem que entender que a cárie ela é uma infecção, são bactérias que estão ali. Então, quando ela chega a penetrar no canal do dente, ela atinge a corrente sanguínea ali daquele dente, né? Aqueles vasinhos que eu falei, vasos sanguíneos que estão dentro do canal. E essas bactérias podem acabar migrando para a corrente sanguínea mesmo generalizada do paciente. Pode migrar para o coração, causando endocardite bacteriana. Pode migrar para o ouvido. Então, assim, não tem como a gente prever. Pode migrar para várias regiões do corpo, levando até a morte. Inclusive, na minha época de estágio, cheguei a presenciar um paciente que veio com um abscesso, assim, enorme. O pescoço super inchado, porque não procurou tratamento. Foi deixando. E quando chegou no hospital, já estava... Não tinha muito o que ser feito, já estava com infecção generalizada, é um caso bem complexo. É claro que é raro chegar nesse nível, graças a Deus, mas acontece. Quem trabalha com isso, principalmente na área mais hospitalar, vira e mexe algum caso assim. Então, é uma doença que parece simples, parece uma besteira, mas pode evoluir para uma coisa muito mais grave. A gente precisa dar atenção a isso. Doutora, como prevenir as cáries? E qual a importância do cuidado desde a infância? Por que é importante a gente dizer para os nossos pequenos que é preciso escovar os dentes e levar esse hábito para a vida na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência e também na vida adulta? Sim, a maior arma de prevenção da cárie é a conscientização. É a educação em saúde bucal. Então é a gente falar, estar em todos os espaços, como eu falei, comunicando para os pacientes, explicando, orientando, falando da importância de ter uma boa higienização bucal. E isso precisa ser passado dos pais para os filhos também, ainda na infância, né? Então, incentivar a criança a gostar, a fazer daquele momento da escovação um momento divertido, um momento legal, para que ela crie um prazer e um hábito de fazer isso todos os dias, né? A gente vê muitas vezes os próprios pais tratando, por exemplo, um dente de leite como uma besteira. Ah, mas é de leite, vai cair, vai nascer outro. E isso você está mostrando ao seu filho também. Ele está aprendendo vendo o seu exemplo ali. Então ele vai achar que é besteira. Eu posso comer e não quero escovar o dente não. Escovar o dente é chato. Então vai muito assim da educação que é passada em casa, de transformar isso, de conscientizar a criança da importância e de transformar isso num momento de lazer, numa coisa legal. A criança tende a copiar quando vê o pai escovando, quer fazer igual, né? É como fazer a barba, vê e quer imitar. Então é muito importante a gente conscientizar os adultos para que os adultos em casa cuidem das suas crianças desde o início. Com aquela famosa frase, né? Prevenir é melhor que remediar. Então sempre que a gente cuida lá da escovação, lá na base, provavelmente essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto que pode nunca sentir uma dor de dente, que pode nunca perder um dente, e é o que a gente espera, né? É o que a gente deseja. Uhum. Agora, doutora, muitas pessoas não tratam ou não partem para tratar a cárie ou as cáries, se tiver mais de uma, porque tem medo do dentista. Não, na realidade, não tem medo do dentista, tem medo da dor, né? Que a broquinha, o próprio barulhinho. Tem um barulho aí, Sérgio Paulo, da broca? Aqui, esse barulhinho que você vai ouvir agora, né? Isso causa queimaduras de 3º grau em algumas pessoas medrosas, né? Porque tem gente que tem medo desse trem aí somente pelo barulhinho. Então tem muita gente que foi traumatizado de alguma maneira. Olha, é isso aí. Calma que seu dente não está sendo obturado não, como a gente diz aqui no Nordeste. Calma. Isso é só um sonzinho que você está ouvindo aí para você criar coragem e resolver o problema das cáries se você tiver.
Pronto, já tá bom, que eu tô todo arrepiado aqui. Então, doutora, ainda tem muito, porque a odontologia evoluiu muito de décadas para cá, né? Em 2000, há 24 anos atrás, a odontologia não é o que é hoje, em termos de anestésico, em termos de técnicas. Hoje você já tem o bloqueio, que é bloquear totalmente aqui um lado todo, e você inclusive bloqueia tanto que você fica até com o lado do nariz sem sentir nada. Você respira por um e o outro está funcionando, mas você não está sentindo, né? Você toca assim no nariz, diz, eita, não tem nariz não, dessa parte só tem desse. Você tem o óxido nitroso, que em breve vai estar na ortoestética daqui a algum tempo. O óxido nitroso, gente, é um gás, tá? Que é uma sedação consciente, onde você fica totalmente consciente, mas você está sedado e você não vai sentir absolutamente nada. É um gás. É uma máscara, vai colocar lá a máscara. Marcão, pega essa imagem, por exemplo, aí do sedação por óxido nitroso em odontologia. Então, doutora, fala pra gente, isso tem melhorado? Ou é a mesma coisa? Tem muita gente que chega lá, vai na ortoestética assim, doutor, eu vim, mas eu vim porque eu não posso deixar meus dentes em casa, aqui e voltar para casa. É uma coisa muito frequente isso, esse pavor do dentista, né? E eu sempre digo assim aos pacientes, quem tem medo de dentista é quem mais tem que ir ao dentista, vir mais vezes ao dentista. Por quê? Porque você vai descobrir uma cárie ali no início, onde o tratamento vai ser muito mais simples. Uma restauração, às vezes, muito superficial, que nem dói, que não vai precisar de anestesia, rapidinho é feita. Mas a maioria das pessoas que tem pânico de dentista não vem ao dentista, passam anos sem vir. E aí vem quando começa a doer um dente, quando o dente já quebrou, então acaba precisando de um tratamento um pouco mais invasivo, às vezes até uma extração dentária, né? Então esse paciente sempre vai vir para o dentista de anos em anos e vai ter uma experiência um pouquinho mais difícil, porque restaurar um dente com uma cárie pequena é muito mais tranquilo do que extrair um dente, por exemplo, né? Então assim, enfrentar o medo realmente, entender que a gente precisa desse profissional, precisa do dentista, precisa cuidar dos nossos dentes. Quanto mais a gente cuida, menos medo a gente vai ter, porque a gente vai ver que a gente vai ao dentista e a consulta é mais tranquila, os procedimentos são mais tranquilos, mas a odontologia também tem evoluído bastante, como você falou. Então hoje a gente tem sedação por óxido nitroso, tem sedação medicamentosa também, que a gente pode estar usando no paciente. Isso para aqueles pacientes realmente em caso extremo, que não conseguem. Olha aí, quem está acompanhando a gente aqui no NPlay é isso aí, tá? A paciente, ela ali está com os olhos fechados, mas os pacientes ficam com os olhos abertos, né, doutora? Isso, fica acordado, mas ele não fica consciente, né? Até a consulta passa e ele nem percebe o tempo que foi passado, assim. É o famoso gás do riso, que a gente chama, né? Que no início dá vontade de rir, então o paciente fica rindo. Facilita demais a consulta, fica muito mais tranquilo. E a gente usa principalmente em crianças que não deixam de forma alguma, aqueles pacientes que têm pavor de ir ao dentista, que não consegue, mesmo que adulto, entende a importância, mas não consegue de forma alguma. Então a gente parte para essa parte aí de sedação. Mas vai muito também da abordagem do dentista. É preciso um profissional que tenha paciência, que acolha o paciente, que entenda os traumas que esse paciente vem. Às vezes só a própria abordagem do dentista transmite confiança e faz com que o paciente consiga passar pelo procedimento de forma tranquila. E como você falou, tem as técnicas anestésicas que a gente usa hoje que são quase que imperceptíveis. Assim, as anestesias são muito tranquilas. As técnicas que são usadas, você vai sentir muito pouquinho ali, uma picadinha de nada. Na mesma hora que a gente aplica, o anestésico já vai fazendo efeito, então já perde ali a sensação de dor. E normalmente é tranquilo, tá? Os casos que vão para sedação realmente são casos que nem assim o paciente consegue encarar o tratamento, então a gente parte para sedação. Tá certo. Olha a mensagem. Muito bem, tem mensagem aí pelo 996398389. Vamos lá, Sérgio. Quais são as complicações? Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ronaldo. Rapaz, eu tô com um problema aqui, que eu tô fazendo um canal e o dente criou um abscesso em cima da gengiva. Por que será? Tô tomando até antibiótico para ver se baixa e já tá com 3 dias e não baixou ainda o abscesso. É o Ronaldo, né? Isso. Ronaldo. Então ele disse que tá fazendo o canal já, né? Aí tem que investigar, assim, se o canal não está sendo feito em uma única etapa, estão sendo várias consultas,
Primeiro a gente inicia com a limpeza desse dente, com a remoção das bactérias. Numa segunda consulta pode ainda ter sim um pouquinho de dor, pode ter ainda algum vestígio ali de abscesso, e aí na segunda consulta vai limpar mais ainda esse dente, e a gente só fecha, só obtura, digamos assim, o dente quando realmente o paciente não tem mais nenhum sintoma, nenhum sinal, não tem abscesso, não tem dor, não tem nenhum sintoma. Se está formando abscesso é porque ainda tem bactéria dentro desse dente. Então, realmente, o tratamento tem que ser junto com o dentista aí, tá? Até a prescrição do antibiótico. Às vezes, a gente está tomando um antibiótico por conta própria, que não é o que seria indicado para aquele caso. Então, o ideal é que o dentista que está fazendo o canal avalie esse dente. Muitas vezes precisa tirar o curativo, limpar o dente por dentro, como eu falei. E ele vai ver se é necessário ou não algum antibiótico e saber te indicar o antibiótico correto aí. Muito bem. Conversei com a doutora Evelyn Macedo, ela é odontóloga aqui da Ortoestética. Tá? A Ortoestética fica aqui no bairro Ouro Preto. Na realidade, para mim é no centro ali, né? É bem pertinho, bem na rua Domingos Correia. E é uma clínica nova no prédio ali, viu, gente? Mas já tem 13 anos, tá aí, ó, com estacionamento para você, estacionamento gratuito. Rua Domingos Correia, 921, ali pertinho do CCAA, aquela escola de inglês bem famosa, todo mundo já conhece esse CCAA aqui. Tá? A ortoestética funciona de 8 às 17 horas de segunda a sexta e aos sábados de 8 ao meio-dia. André, não posso não ir na sexta, não tem problema não. E tá aí o endereço no Instagram, @ortoestética.arapiraca. A ortoestética tá há 13 anos, né? Isso. Aqui em Arapiraca. Então, é mais que referência, tá certo? Não precisa mais provar nada para ninguém não, tá aí. Esse casal aí bacana. Breve, a ortoestética, para você que está ouvindo a gente ali em Penedo, Coruripe, Piaçabuçu, vai ter uma ortoestética em Penedo. Estamos nos ajustes finais. Então você não vai precisar mais se deslocar até Arapiraca. Pessoal aí da região aí do Baixo São Francisco vai poder ter a ortoestética com todos os seus profissionais aí em Penedo, né? Cidade lindíssima aqui, tombada pelo patrimônio histórico. Doutora, obrigado pela concessão da entrevista, e quem quiser entrar em contato com a Ortoestética, o DDD 82981580248 é o WhatsApp, 981580248. Doutora, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, André. Bom, gente, é o seguinte, amanhã eu vou entrevistar o doutor Eduardo Augusto Almeida, psicólogo, e o tema pornografia. Por que a gente trouxe esse tema aqui pela primeira vez, tá? Um influencer, né? Um influencer, ele admitiu, o cara tem 24 anos e fez um desabafo sobre ser viciado em conteúdos pornográficos. O cara tem 11 milhões de seguidores no Instagram, e só para você ter ideia do que é isso. Ele disse que teve uma recaída e comparou o vício à cocaína, destacando que a pornografia é facilmente acessível e de forma gratuita. E é mesmo, né? Um detalhe, gente, eu fui estudar isso e olha, a pornografia, ela aciona um lado do seu cérebro, uma zona do seu cérebro que a cocaína também acessa quando você consome. Tá ligado? Pois é, um pastor de uma igreja global, né, admitiu no púlpito que teve problemas com pornografia. Isso afeta a vida, afeta o desempenho da pessoa na vida profissional, sobretudo na vida social e também na vida conjugal. Então amanhã o psicólogo Eduardo Augusto Almeida vai estar falando com a gente sobre esse tema, pornografia, né? Como isso pode afetar a sua vida, como se livrar da culpa e também como reconhecer e se tratar do vício. Amanhã, às 13 horas, aqui no programa Mais Saudável do rádio, do YouTube e do Spotify também. Lembrando que nós estamos nessas 3 plataformas. Hoje à tarde, você tem no final da tarde os cortes da entrevista de ontem, tá? E hoje e amanhã você tem as de hoje. Mas hoje fica disponível aqui no Spotify essa entrevista de hoje sem os intervalos comerciais. A entrevista líquida fica lá no Spotify. Vai lá, Saúde em Foco com André Peps no Spotify. Você vai ouvir, bota lá na sua playlist, na academia. Eu vou ouvir o programa do Peps e não tem intervalos comerciais no Spotify. Não tem sentido, né não? Então tá tudo certo. A gente volta amanhã às 13 horas com pornografia. Quer dizer, a gente volta amanhã às 13 horas com o tema de
pornografia. Foi de propósito, viu? Não errei porque eu quis, não. Então eu não errei porque errei, não. Eu errei porque eu quis mesmo. Então, amanhã a gente volta com pornografia, às 13 horas. Tchau, tamo aí. Saúde em Foco, na Rádio NS.